Olá, pessoal! Como estão? Já assistiram as duas primeiras partes? Meninos, nós vimos até agora sobre as células da imunidade inata, né, os linfócitos T da imunidade adquirida. Hoje, nessa videoaula, nós vamos rever sobre as funções do linfócito B, que é produzir imunoglobulinas, e a gente vai entender, então, sobre essa família de imunoglobulinas. A maioria do que eu vou falar aqui vocês já viram, mas algumas coisas eu estou acrescentando. Tudo bem? Então, bora lá. Então, quando a gente fala do linfócito B, nós estamos falando da resposta humoral. Resposta humoral é a resposta feita pelos anticorpos nos líquidos corporais. Esses anticorpos produzidos pelo linfócito B, pelo plasmócito, a gente chama também de imunoglobulinas, onde aqui representa a estrutura básica de uma imunoglobulina, que tem duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Então, a imunoglobulina, ela tem essas regiões vermelhinhas aqui, que eu chamo de FAB, onde prende o antígeno, reconhece o antígeno. E essa cauda aqui, essa porção FC aqui, que ativa as células do sistema imune. Então, nós vamos estudar isso. Mas aqui nós vamos ver também que não é só anticorpos que pertencem à família das imunoglobulinas. Existem outras proteínas que fazem parte dessa família. Então, nós temos anticorpos e nós temos receptores, como receptor da célula B, receptor da célula T, os receptores Toll-like presentes nos fagócitos, e a própria proteína MHC faz parte dessa família. O que são as proteínas, né, que pertencem a essa família? Qual o conceito? Todas as proteínas reconhecem antígeno, são ligantes de antígeno, ok? Então, todo anticorpo é uma imunoglobulina, mas nem toda imunoglobulina é um anticorpo. Olha isso aqui não é anticorpo, ok? O que são os receptores Toll-like? Esses receptores Toll-like estão presentes nos fagócitos e eles reconhecem padrões antigênicos, que a gente chama de PAMPs e DAMPs. PAMPs são padrões antigênicos associados ao patógeno. Já os DAMPs são padrões antigênicos associados ao dano tecidual. Existem vários tipos de Toll-like, que a gente abrevia TL, né, R. E esses Toll-likes foram descobertos na mosca, né, por isso parecido com na mosca. E eles funcionam como sensores, capazes de reconhecer o que a gente chama de padrões antigênicos. Então, os receptores Toll-like eles são capazes de reconhecer os PAMPs e os DAMPs. PAMPs é o que, meninos? Padrões moleculares associados ao patógeno. Já os DAMPs são padrões associados ao dano tecidual, a uma morte celular, ok? Que gera inflamação, a necrose. Padrões aqui, os PAMPs. Então, significa assim, o macrófago está ali. Como é que ele sabe que ali fora tem uma bactéria, um fungo para ele fagocitar? Ele não tem receptores elaborados específicos como o linfócito, mas ele tem receptores que reconhecem alguns padrões que existem em antígeno. Então, por exemplo, todas as bactérias gram-negativas têm lipopolissacarídeo. O macrófago tem um receptor para lipopolissacarídeo. Então, quando o lipopolissacarídeo encosta no receptor Toll-like do macrófago, ele entende que é para fagocitar. Então, esse receptor é um sensor que capta alguns padrões que existem nos patógenos, como alguns tipos de RNAs dupla fita, mananas, glucanas, que estão só presentes em fungos, protozoários, que não existem em nossas células. Então, tem receptor para cada um desses, ok? Os DAMPs. Quando uma célula morre, ela libera o conteúdo dela citossólico, quando ela morre por necrose. Então, por exemplo, as chaperonas, as heat shock proteins, são proteínas do estresse térmico, são proteínas que são produzidas quando a célula aumenta a temperatura dela, por exemplo. Se isso aparece no meio de fora,
no meio extracelular, significa que a célula morreu. A mesma coisa quando aparece estonas do lado de fora. É porque a célula morreu. Outra coisa que existe sensor e que os fagócitos captam e vem à presença é os cristais de ácido úrico, que causam lesão tecidual. E aí, o fagócito fagocita isso aqui gera o processo de inflamação. Então, principalmente acontece que esses ácidos úricos depositam na membrana sinovial, gerando inflamação nas articulações. Mas será que toda vez que uma célula morre, então, inflama? Depende da morte celular. As DAMPs geralmente não são liberadas por células que fazem apoptose, somente células que fizeram necrose, ok? E aqui o exemplo, né, de receptores Toll-like. Então, tem receptores na membrana, reconhece lipolissacarídeo, né, zimosan, que está em bactérias, heat shock proteins aqui, lipopeptídeos, então flagelo, né? Isso tudo na membrana plasmática. E tem receptores internos lá dentro do citossol, que reconhece RNAs, reconhece outros produtos de micro-organismos intracelulares. Então, são esses receptores que são importantes para reconhecer vírus, patógenos intracelulares, por exemplo. Bem, meninos, o que acontece quando o macrófago reconhece o antígeno através do seu receptor Toll-like? Aumenta a expressão de quem? B7. Então, quando o Toll-like reconhece, né, um antígeno, faz a PC produzir B7. E B7 é reconhecido pelo CD28 no linfócito T. B7 é um marcador de que aquele antígeno é estranho. Então, as APCs produzem B7 quando são ativadas pelo Toll-like. Além disso, elas passam, né, os fagócitos passam a produzir mais citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. E L1 é uma citocina pirogênica, que estimula o hipotálamo e gera febre. Outra coisa é que os fagócitos vão liberar substâncias químicas, quimiocinas, para atrair os outros fagócitos para o local. Então, expressam, né, CCL2, que atrai monócito, e CXL8, que atrai neutrófilos, ok? Então, vai migrar os fagócitos para aquela região onde está tendo o antígeno. Outra coisa é que as células passam a produzir interferon tipo 1, que é o alfa-beta. Esse interferon alfa-beta, ele avisa para as células vizinhas que há um antígeno, né, ali presente. Essas células, então, diminuem a expressão de receptores que podem permitir a entrada de micro-organismo. Essas células vizinhas passam a produzir mais MHC classe 1 e elas passam a produzir RNase, DNase no seu citossol para degradar um possível invasor. Então, melhora a imunidade das células vizinhas, ok? Além dos Toll-like, tem outros receptores para PAMPs e DAMPs? Sim. Então, nós temos aqui os receptores Toll-like na membrana e dentro de vesículas aqui. Tá vendo? Esse aqui dentro, responsável por reconhecer vírus, DNA viral, RNA viral. E nós temos outros, né, que são os NODs. A gente vai estudar. E os RIGs? Os RIGs é dependente de ácido retinóico para ser expresso. Então, vitamina A. E esses RIGs são capazes de reconhecer RNA viral aqui no citossol. O que a gente tem que estudar mais? Os NODs. NOD, então, é porque ele tem um domínio na sua proteína de ligação ao nucleotídeo, ao DNA. Então, domínio de oligomerização de nucleotídeo, contendo a proteína caspase, ok? Que é o domínio CARD. Essas proteínas NODs, ela tem uma curva aqui, né? Rica em leucina. Então, é típico dos receptores NODs ter repetições de leucina aqui, ok? Nós temos os NODs tradicionais, 1 e 2, que eles reconhecem, né? Eles têm a caspase,
relacionado com a caspase, e eles reconhecem peptídeo-glicanos de bactéria. Quando eles reconhecem, ativam a caspase e ativam a via de sinalização do fator nuclear kappa-B, beta. Isso leva à produção de interleucina 1, interleucina 6, TNF, gerando inflamação. Um outro NOD, um receptor NOD que eu gostaria que vocês conhecessem, é o receptor NOD associado à pirina, ao domínio pirina. Pirofogo, ou seja, é um receptor relacionado com a produção da citocina da febre, que é IL-1, e com um mecanismo de morte celular chamado piroptose. Piroptose é uma mistura de apoptose com necrose. Só que a apoptose ela não gera inflamação. A piroptose tem inflamação. Então, esses receptores, eles são capazes de reconhecer produtos bacterianos, ácido úrico, colesterol e a alteração na permeabilidade, nas concentrações de potássio. Então, vamos ver como funciona isso aqui. Esse receptor ele está relacionado com a produção de uma estrutura muito importante na imuno, chamada inflamassomo. Então, aqui nós temos, né, o receptor NLRP, que ele associa a uma proteína adaptadora que ativa a caspase 1. Então, quando chega um estímulo, esse receptor forma um dímero. Quando ele forma um dímero, isso aqui tudo, esse dímero então é chamado de inflamassomo. Esse inflamassomo formado ativa a caspase. A caspase 1, então, ela vai quebrar a pró-interleucina 1 beta em interleucina 1. E aí essa interleucina 1 é liberada, gerando inflamação aguda. Então a pessoa tem gota, fica quente o joelho dela, por exemplo, se a gota é no joelho, por conta dessa citocina aqui que é liberada, ok? Hoje tenta-se tratamentos para combater ácido úrico e o processo da gota, inibindo a formação desse inflamassomo, por exemplo, ok? Então aqui o receptor Toll-like, lembra que eu falei que ativava via, né, do fator nuclear kappa-beta, e esse fator de transcrição ativa a produção de interleucina 1. Então, as duas vias estão associadas, então. Além disso, essa caspase, né, que é formada, ela ativa outras caspases que fazem com que a célula picote o DNA dela, ou seja, uma morte com empacotamento de dentro para fora, de dentro para fora. Então acontece uma piroptose, uma apoptose, mas com inflamação, ok? Então, inflamação ativa a caspase 1. Esse inflamação, então, tem o complexo, né, do receptor com a proteína adaptadora mais a caspase 1. Então, ASC é a proteína adaptadora. E aqui tem um domínio da pirina, então, ok? Isso é o inflamassomo. Tudo bem até aqui, meninos? Então, nós falamos dos Toll-likes, dos NODs, que fazem parte da família das imunoglobulinas. E os anticorpos mesmo? E os BCRs, receptores dos linfócitos B? A gente vai rever agora. Bem, então vamos rever aqui como é a estrutura da imunoglobulina. A gente vê aqui que ela é formada de 4 cadeias polipeptídicas, 2 pesadas, 2 leves, onde cada cadeia tem uma região variável, vermelha, e uma região constante, que quase não muda de aminoácido. Essa região variável, né, são incontáveis, é o que muda, é o que dá especificidade para o anticorpo, para a imunoglobulina. Já a região constante são poucos tipos. Essa região aqui variável a gente chama de FAB, e essa região constante aqui a gente chama de FC. Essas 4 cadeias são unidas por pontes de sulfeto e permite ter uma certa flexibilidade, um movimento de dobradiça. Então, olha aqui, tá vendo? Olha, eu sou capaz de abrir essa imunoglobulina, ela não é estática,
ela tem flexibilidade para poder pegar o antígeno, ok? Então, a região onde encaixa o antígeno a gente chama de FAB. Essa outra região, o FC, tem a função de ativar células do sistema imune, bem como o sistema complemento. Então, o FAB é que dá especificidade. Então, imagina aqui, eu tenho 3 anticorpos, 3 imunoglobulinas diferentes. Aqui reconhece a bolinha, aqui essa figura, essa outra, dando especificidade, chave e fechadura. Então, o que muda realmente de um linfócito para o outro, no seu receptor, de um anticorpo para o outro, é o FAB, né, que é o Fragment Antigen Bind, fragmento de ligação ao antígeno. Já FC significa fração cristalizável, porque quando foi descoberto, estudando o anticorpo, separou ela do FAB e ela precipitou no tubo de ensaio, formou um cristal, ok? Então, FAB tem a função de neutralizar o antígeno, é específico para o epítopo, e FC tem a função de ativar células ou ativar sistema complemento. Nós temos inúmeros tipos de FAB e a gente pode ter 5 tipos de FC. Esse FAB, ele tem regiões que variam mais que outras, chamadas de regiões hipervariáveis, que são domínios. É onde encaixa o antígeno. Então, existem algumas regiões que têm mudança, varia mesmo entre os receptores, entre as imunoglobulinas, mas eu tenho 3 regiões onde há uma hipervariação, uma mudança desses aminoácidos, que é chamado CDR1, CDR2 e CDR3. Cada um tem, em média, 10 aminoácidos, ok? 10 aminoácidos. Essas regiões, no gene da imunoglobulina, uma região que sofre muita mutação. Depois a gente vai entender como surgem essas regiões de complementariedade, ok? Cada linfócito, então, meninos, nasce com um FAB, diferente do outro linfócito. Existem milhares de FAB na população de linfócito, mas o mesmo linfócito, ele não muda de FAB, senão ele perdia a especificidade. Então, se ele nasce com FAB que reconhece triângulo, ele vai morrer com FAB que reconhece triângulo, ok? Em relação ao FC, nós temos 5 tipos de FC, que pode ser a cadeia alfa, a cadeia delta, a cadeia epsilon, a cadeia gama e a cadeia mi. Cada uma dessas cadeias, quando ele troca, quando o receptor, né, o BCR, troca a porção FC, a caudinha, ele muda a classe de imunoglobulina. Então, nós falamos que nós temos 5 tipos de classes, 5 tipos de isótipos. IgG, quando tem a cadeia gama, IgM, quando tem a cadeia mi, IgD, quando tem a cadeia delta, IgA, quando tem a cadeia alfa, e IgE, quando tem a cadeia epsilon. Então, as letras G, M, D, A, E, vêm da cadeia FC que ele possui. Então, gama, IgG, G de gama, M de mi, D de delta, A de alfa, E de epsilon, ok? Cada uma dessas imunoglobulinas tem uma função. Você já ouviu falar que o paciente tomou gama-globulina? Então, na verdade, ele recebeu IgG, gama-globulina. Tudo bem? Estão vendo esses verdinhos na estrutura aqui? O que é isso? Isso aqui é carboidrato. Os anticorpos são glicoproteínas. As imunoglobulinas são glicoproteínas, proteínas modificadas. Ok? Isso é que se refere-se à cadeia pesada. Agora, a região constante da cadeia leve, nós temos 2 tipos, a capa e a lambda. Normalmente produz primeiro a capa. Se não for uma cadeia funcional, produz a lambda. Vamos ver então o que cada uma dessas imunoglobulinas faz. A IgM é o maior anticorpo que existe, né? Ele pode ser só uma unidade, um monômero, ou ela pode ser unida por 5 cadeias, 5 monômeros, e formar uma estrutura pentamérica. Então, a IgM pode ser monomérica ou pentamérica. Sempre essa imunoglobulina é a primeira a ser produzida pelo plasmócito. Entrou um antígeno,
O linfócito B diferenciou em plasmócito, a primeira coisa que ele produz é IgM. Então, a IgM caracteriza a fase aguda e corresponde a 10% das imunoglobulinas do sangue, do soro, ok? A estrutura monomérica, ela é receptor de linfócito B. Ela não está no plasma, ela não está no soro. Quem está no soro é a pentamérica, a que tem aqui. Uma Ig pentamérica consegue pegar quantos antígenos? Até 10 antígenos, porque cada Fab prende um antígeno. O que mais que essa IgM faz? Ela ativa o sistema complemento. Ela neutraliza e aglutina antígeno. Essa IgM não ativa células, ok? Ativa sistema complemento só. Ela é importante para responder a antígenos polissacarídeos, aqueles que não ativam linfócito T. E quanto tempo dura uma IgM, pessoal? Qual que é a meia-vida dela? Em torno de 4 dias. Por isso que essa aí não é a principal imunoglobulina do sangue. A principal imunoglobulina do sangue é a IgG. Aí está a microscopia eletrônica dela, de varredura. Vocês verem que realmente ela tem 5 monômeros, 5 unidades e 10 Fabs, ok? E elas são unidas por uma proteína chamada peça J de join, juntar. A IgG. Para que serve a tal da IgG? IgG é a que tem maior quantidade no sangue. Olha aqui, ó, 75%. Ela só tem de uma unidade, é monômero, e ela é a única que atravessa a placenta. O que ela faz? Quando ela está acoplada ao antígeno, a IgG ativa o sistema complemento. E ela também ativa a célula NK, promovendo algo que a gente chama de citotoxicidade mediada por anticorpo. Então, funciona assim. Está lá um antígeno, a célula infectada, aí ela mostra a proteína do vírus aqui na membrana. A IgG reconhece, aí ativa a célula NK e ela libera a perforina, a granzima e mata a célula-alvo. Então, a célula NK tem receptor para a porção Fc da IgG, ok? Outra função da IgG é ativar fagócitos, facilitar a fagocitose, um processo que a gente chama de opsonização. Então, é assim. Está lá um antígeno, ele é recoberto de IgG, o macrófago, a célula dendrítica, tem receptor para IgG. Ele vem e fala, nossa, que gostoso. E aí ele vem e endocita, fagocita. Então, a IgG, nós falamos que ela é uma opsonina. E tem várias subclasses de IgG. IgG1, 2, 3, 4. Essas 3 primeiras são capazes de ativar o sistema complemento. Essa aqui não, ok? Depois vocês dêem uma olhada aí e diferenciem a função de cada uma dessas 4 imunoglobulinas. Quanto tempo dura a IgG no sangue? Bem mais do que a IgM, olha aí. 21 a 28 dias, quase 30 dias dura uma IgG. Mas então não é a IgG que vai ficar eterna, né? O que faz produzir anticorpos constantemente para nós são os plasmócitos de vida longa que moram lá na medula óssea. Tá? Então, pensa o seguinte, meninos. IgM é fase aguda, IgG aumentada contra um patógeno, significa ou que eu estou imune ou que eu estou em fase crônica, ok? Então, primeiro o plasmócito produz IgM, depois ele muda para IgG, por exemplo. E essa IgG é um anticorpo, então, que tem maior relevância na defesa para nós, nos processos inflamatórios. Por quê? Porque além de ativar o sistema complemento, ela ativa a célula NK, que combate patógenos intracelulares, e ativa fagócitos, que combate patógenos extracelulares. Beleza? IgA. IgA é um anticorpo presente nas secreções, nas mucosas. Então, tá lá, saliva, lágrima, leite, né? Tudo tem IgA. Então, aqui, secreção interna, sangue, predomina IgG, depois IgA, IgM, IgD, IgE. Já lá no muco, eu tenho muito o quê? IgA. Eu tenho IgG, IgM, mas eu tenho muito mais IgA. A IgA, ela corresponde a 15 a 20% das IgAs do sangue
e ela pode ser monomérica ou dimérica. Então, aqui está a forma dimérica. A dimérica é que consegue atravessar o epitélio e cair nas secreções. A dimérica também é unida pela peça J, ok? Então, quantos antígenos consegue uma IgA dimérica pegar? 4 antígenos, porque ela tem 4 Fabs, ok? Então, a principal função dela é neutralizar e aglutinar antígeno. Só que ela dura quantos dias? Em média, 3 dias, ok? E aí a gente tem IgA1, IgA2, monomérica e dimérica. Tranquilo? Quando a gente toma vacina oral, né, como vocês já tomaram da poliomielite, isso induz a formação de IgA. Já as vacinas injetáveis é para produzir IgG, ok? E aí, então, eu tenho o plasmódio secretando a IgA dimérica e ela tem um componente S que permite ela atravessar o epitélio, fazer uma transcitose e aí cair no lúmen aqui da secreção. Então, quando a mãe amamenta, ela faz uma imunização passiva, onde no leite materno tem anticorpos da classe IgA. Tranquilo? Treg manda produzir IgA, citocina TGF-beta. Ok? IgD. IgD, eu falo que é D de desconhecido. Pouca coisa a gente sabe. Ela é monomérica, essa imunoglobulina, e ela, tal como a IgM monomérica, ela está presente na superfície linfócitos B, funcionando talvez como receptor. A gente acha que ela é um receptor de antígeno. Constitui menos de 0,5% das imunoglobulinas do sangue. E ainda não sabemos a função dessa IgD corretamente. Deve ter muita coisa para a gente estudar ainda. IgE. IgE é o anticorpo das alergias. Pessoas alérgicas têm altos níveis de IgE. Ela é monomérica e constitui quase nada no soro. Olha, Luciana, a pessoa alérgica quase não tem aqui no soro? Tem não, porque a IgE, quando ela se liga ao antígeno, ela gosta de ficar na membrana de basófilos e mastócitos, que são as células que liberam histamina, promovendo a inflamação. E a alergia é um tipo de inflamação. Além disso, essa IgE é especializada em combater vermes, parasitos, porque ativa quem? Eosinófilos. Então, tá aí. Tá lá o euminto, a IgE se liga. O eosinófilo tem receptor para IgE. Ele é ativado, ele libera a perforina. A perforina permite a entrada de água. E o euminto morre, então, por lise osmótica. Ok? A meia-vida dessa imunoglobulina é em torno de 3 dias. Graças a Deus, né? Imagina quem é alérgico. Se ficasse só acumulando IgE, não degradasse, ia morrer rapidinho. Então, lembrar sempre que a IgE, ela não gosta de ficar solúvel, ela gosta de ficar aderida à membrana de basófilos e mastócitos, e ela participa, então, das alergias, das hipersensibilidades do tipo 1. Então, tá aí. A IgE fica aqui na superfície dessas células. É como se a pessoa alérgica estivesse com o dedo no gatilho. Quando chega o alérgeno, o antígeno que ela tem alergia, se duas IgEs reconhecer isso aqui, ativa a mastose que desgranula, liberando histamina e outras substâncias da inflamação. Se apenas uma IgE reconhecer o alérgeno, não tem ativação dessa célula. Eu preciso que tenha uma ligação cruzada de duas IgEs pelo aquele antígeno. Lembrando que isso tem que ter especificidade, ok? Então, a hipersensibilidade tipo 1, a resposta imune imediata, que dura minutos, e o que ocorre devido à ação da IgE mais o alérgeno, mais o antígeno. Então, isso é o que nós vimos. As classes de imunoglobulinas, que cada uma faz. IgA neutraliza e aglutina antígeno, não ativa células, o antígeno é eliminado pelo metabolismo corporal. IgE neutraliza e aglutina antígeno, em conjunto com o antígeno ativa eosinófilo, mastócito e basófilo. IgD é agente de função desconhecida, um receptor de linfócito B, tal qual a IgM.
IgM, a pentamérica, neutraliza e aglutina antígeno, ativa o sistema complemento e caracteriza a fase aguda. IgG, neutraliza e aglutina antígeno também, ativa o sistema complemento e ativa células, célula NK e macrófago. Ok? O que faz, meninos, o linfócito B trocar a produção dele? Deixar de produzir IgM e passar a produzir IgG. O que faz o linfócito B trocar de isótipo? A ação do comandante, do CD4. Então, tá lá. O linfócito B reconhece o antígeno. E aí ele vai funcionar, olha, como uma APC. Ele vai endocitar aquilo, digerir. E aí, tá vendo? O processamento e apresentação de antígeno. O linfócito B funciona como se fosse um macrófago. Digere e apresenta aquele antígeno da bactéria aqui no MHC classe 2. MHC classe 2 ativa CD4. Então, o linfócito B ativa CD4. CD4, por sua vez, né? Se ele tiver essa ligação aqui, ó, ligação de CD40 com ligante CD40, olha aqui, ó. Isso vai ativar a produção de citocinas. Se for interferon gama, o linfócito B que receber interferon gama vai produzir IgG. Se isso aqui é TH2 e libera citocina IL4, vai produzir IgE. Se isso aqui é Treg, por exemplo, vai produzir TGF-beta e vai produzir IgA. Então, vai depender do comando de qual CD4 e a citocina aqui no ambiente. Então, essa ativação vai depender, né, também não só de MHC-TCR, mas também da ligação de CD40 com ligante de CD40. Então, essa ligação CD40 com ligante CD40 faz com que o linfócito prolifere mais, aumente mais ainda a expressão de B7 e estimula a troca de classes e algo que a gente vai estudar na outra aula que se chama hipermutação somática. Bem, vamos lembrar aqui os tipos de antígeno. Nós classificamos o antígeno em T independentes e T dependentes. T independentes são aqueles que não conseguem ativar linfócito T. São os carboidratos lipídios. Eles ativam apenas linfócito B e aí o plasmócito produz apenas IgM, ok? Então, esses T independentes não conseguem ativar linfócito T, que tem aquele receptor alfa-beta, o TCR alfa-beta. Já os antígenos T dependentes são aqueles que conseguem ativar tanto o linfócito B quanto o T. E nesse caso envolve as proteínas, os peptídeos. Nesse caso, acontece o que eu expliquei no slide anterior, a cooperação linfócito B e T. O linfócito B passa a ser uma APC. Aí o linfócito T dá ordem para o linfócito B mudar de classe, trocar de isótipo. E existe algo ainda que vai acontecer, que é a maturação de afinidade pelo receptor ao antígeno. É como se os próximos IgGs que são produzidos pelo linfócito B conseguem pegar mais firme o antígeno, melhorando a sua afinidade. A gente vai entender no outro momento, ok? Então, aqui, resposta imune primária, resposta imune secundária. Então, vamos ver. Resposta imune primária começa a produção de IgM, tá vendo? Uma semana, né? 10 dias que eu falei. E aí começa a produzir IgG. Olha lá IgG, ó, com 20 dias, mais ou menos. Beleza, a IgM é degradada, né? 3, 4 dias depois, a IgG perdura por mais tempo. Imagina o que acontece quando vem a segunda exposição ao antígeno. Eu tenho células de memória, e aí essas células de memória proliferam mais rápido. Olha a taxa de IgM, é a mesma da resposta imune primária. O que muda a taxa de quê? IgG. É bem maior o título de IgG na resposta imune secundária do que na primária. Tranquilo? Lembrando que a IgG tem uma meia-vida aí de 25 dias, mais ou menos.
A IgM tem uma meia-vida de 3 a 4 dias. Então, a resposta imune secundária é mais rápida e tem títulos maiores de IgG do que a primária. A ativação do linfócito B, então, meninos, quando ele reconhece a primeira vez o antígeno, pode levar à produção de 5.000 plasmócitos. Esses 5.000 plasmócitos podem produzir 10 elevado a 12 anticorpos por dia. Pensa o tanto que essas células trabalham, então. A nossa medula óssea produz por dia 10 a 7ª ou mais clones de linfócito B, cada um com seu receptor. Então, a gente tem mais de 10 milhões aí de receptores diferentes no linfócito B. Como é que gera essa diversidade de anticorpos? Como é que gera essa diversidade de BCRs? Olha aqui, ó, eu tenho 10 elevado a 11. Como é que é possível o linfócito B produzir essa diversidade de imunoglobulinas? Para a gente entender isso, a gente tem que estudar a parte de genética de imunoglobulinas, entender lá como é que codifica o Fab, o FC, entender esses genes. E isso vocês vão ver na próxima videoaula, ok? Bem, meninos, e aí eu tenho uma tarefa para os senhores, né, em cima dessa palavra, né, Filipenses, onde Deus nos fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Meninos, a gente nesse tempo de crise, a gente tem que pensar no lado bom. A gente tem que ter otimismo e a gente tem que ser amável um com o outro, ter paciência, ok? Então, a tarefa dos senhores é falar algo de bom para alguém, alguém da sua família, alguém que você goste, tá certo? A gente precisa ser amável com as pessoas nesse momento, onde o mundo está falando tanta coisa ruim, que a gente possa ver algo bom e ter algo bom para dizer, tá bom? Então, a tarefa dos senhores é isso, falar algo bom para alguém, tá? Perguntas? Lembraram ou aprenderam? O negócio é tocar o barco, é aprender, né? Não interessa se é hoje ou se já sabia. Mas vamos lá, então. Essas imunoglobulinas, IgM e IgG, são muito importantes para a gente entender sorologia, entender os exames que a gente vai aprender aqui na imunoclínica. Beleza? Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Beijos!